Vamos lá. Eu não vou compartilhar a tela agora, não. Por quê? Porque eu vou fazer uma revisão aqui de uns 2 minutos. Sobre a revisão, a primeira coisa que eu digo para vocês é a prova, o teste de hoje tem 3 questões sobre Primeira Guerra Mundial e uma questão sobre Revolução Russa. Até mesmo porque, quando eu fiz o teste, nós já tínhamos terminado Primeira Guerra Mundial. Logo, eu achei de bom tom cobrar mais questões relacionadas ao conflito. E aí, dentro da Primeira Guerra Mundial, eu pego questões relacionadas, né, que eu trabalhei ali no teste, elas estão relacionadas a antecedentes da Primeira Guerra Mundial, principalmente aos antecedentes, na qual se fala lá, né, que uma questão interpretativa, vocês vão ter que ler o enunciado, mas falando lá dos antecedentes que acabaram por levar à guerra, algo que eu tinha falado com vocês ontem, que a guerra não foi um processo do imperialismo, mas também foi um processo de outras coisas mais. E alguns autores enxergam que até o absolutismo foi um processo que acabou levando ao próprio conflito. Aí vai do autor, vai da explicação, uma série de coisas que vocês vão ter que ler e interpretar. Uma outra questão lá relacionada a uma outra questão relacionada ao conflito que vai ser cobrado, né, é a divisão de cada lado. A divisão anterior à guerra, a formação de alianças anteriores à guerra, não vou falar mais do que isso, né? Anteriores a quem era o que, qual lado era aliado a qual lado, digamos assim, qual lado fez aliança com qual lado. E uma outra questão aí é já do final da guerra, a questão relacionada à Alemanha e ao Tratado de Versalhes. Então, essa situação do Tratado de Versalhes, né? Tratado de Versalhes, condição da Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial, e até mesmo a ascensão de regimes nazifascistas, ela também está relacionada a uma questão sobre Primeira Guerra. Mas também é interpretativa. Tem um pouco, na verdade, tem um pouco de interpretação nela. Sobre a Revolução Russa, também como eu fiz o teste ainda sem terminar o capítulo, eu também privilegiei o início da Revolução. Logo, eu estou trabalhando lá no teste com uma questão relacionada aos antecedentes do conflito. Algo que está mais no pré-revolução. As condições de luta, as condições de vida, os movimentos, os primeiros movimentos que não deram certo, a organização das forças políticas. Então, isso é o que está relacionado no teste sobre a Revolução Russa. Então, aqui, gente, depois de 5 minutos falando sobre a Revolução Russa, sobre a revisão, eu creio que vocês vão fazer um bom teste, não está difícil. Leiam, gente. Agora, meninos, deixa eu falar um negócio para vocês. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não me aparece com um teste feito de 1 minuto. Porque aí está muito na cara que você está. Ou que você não leu direito, que tem gente que não lê direito e entrega, aí você vê o resultado, né, de 4 não acerta em uma, ou também gente que pegou lá o gabarito. Então, pelo amor de Deus, leia o teste. Leia o teste. É um teste, pelo menos, para você gastar ali os seus 15 para fazer bem. Para gastar ali os seus 15 minutos, 15 a 20 minutos. Também não. Para aqueles que sentirem mais leitura, até mais, mas 15, alguns até com 10 minutos dá para fazer, mas agora, pelo amor de Deus, 1 minuto e 25, 50 segundos, isso aí não dá, não, tá bom? Então, aqui, pessoal, dito tudo isso,
Aqui está feita uma revisão para o teste. É uma matéria que vocês gostam, isso é importante, é fácil de trabalhar com uma matéria que vocês gostam. E eu desejo boa sorte, eu creio que vocês vão arrebentar. Aí, pessoal, eu não estou entendendo. Matheus, é melhor não entender mesmo, não, é bem complicado. Não da turma de vocês, mas algumas aí você vê teste em 1 minuto. Pessoal, dito tudo isso, vamos terminar hoje a Revolução Russa. E aí vou para o compartilhamento, agora sim para o compartilhamento de tela. Revolução Russa, frente a compartilhar. Caramba, sou lasqueira. Estão vendo? Bom, o colapso econômico e a nova política econômica. E antes da gente continuar trabalhando com a Revolução Russa, a Daiane também pediu para vocês assistirem a aula dela hoje, não deixarem de assistir, pois ela também vai trabalhar com questões relacionadas a uma revisão, a uma revisão ali, tá bom? Então, agora sim, dado todos os recados, vamos para o 5.2, o colapso econômico e a nova política econômica. Ana Júlia, lê para nós até o 6, o governo de Stalin fazendo um favor, o governo Stalin fazendo um favor. O colapso econômico e a nova política econômica. Arraso da Rússia por conta da Primeira Guerra e da Guerra Civil Russa. Possibilidades dos bolcheviques em fracassarem na construção de um Estado socialista, pois não existia maneiras de garantir uma divisão igualitária dos bens produzidos. NEP, Nova Política Econômica. Mistura de aspectos socialistas e capitalistas no campo econômico. Abertura da Rússia ao capital estrangeiro, atuação legalizada de indústrias e investimentos, liberdade para a circulação de moedas, permissão para a existência de diferenças salariais, permissão para o funcionamento de um comércio externo. Fortes críticas à NEP pelos liberais exaltados. Lenin, defesa de dar um passo para trás, para modernizar as estruturas russas, o que posteriormente levaria a 2 passos para frente. Expansão revolucionária para os povos do leste e formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Proposta em se respeitar as identidades culturais desses povos, o que não aconteceu após a morte de Lenin. A morte de Lenin... É para continuar, Flávio? Não, pode parar até aqui. Pessoal, então, o lema dessa nova política econômica era dar um passo para trás para dar 2 passos à frente. E, meninos, depois de 7 anos de guerra, 3 da Primeira Guerra Mundial e mais 4 da Guerra Civil, podemos dizer assim, a Rússia estava devastada. A proposta dos bolcheviques era ali uma divisão de poder e de uma divisão de bens, de bens. Uma divisão de casas, uma divisão de terras, uma divisão de indústrias. Então, o comunista, para você chegar ao comunismo, você tem que ter um desenvolvimento pleno do capitalismo. E a situação da Rússia era contraditória. Por quê? Ela tem um governo que defende a coletivização dos meios de produção, o fim da propriedade privada e outras coisas mais. Mas ela não tem propriedade privada para fazer a divisão disso. É a mesma coisa se eu quisesse dar dinheiro para vocês. Eu tinha vontade, mas eu não tenho dinheiro para distribuir, então eu não vou distribuir. E aí é que o Lenin pensou, né? Estou vendo aqui um passo para trás, seria, no caso, voltar um pouco para estabelecer. Exatamente. A Ana Júlia colocou aqui uma mensagem, vou ler para todo mundo. Ana, um passo para trás seria, no caso, voltar com um pouco do capitalismo.
para quando se estabilizarem, quando aí crescerem economicamente, reestruturarem indústrias, colocarem as fazendas para produzir, exatamente, aí implementarem medidas socializantes. Perfeito, perfeito. E aí, meninos, eis que o Leme, então, abre a chamada NEP, Nova Política Econômica. E aí, como a Ana falou muito bem, ele teve que admitir princípios capitalistas nessa nova política. É lógico que ele não vai agradar alguns membros do partido, mas aí a gente já está em 1922, né? E nessa nova política econômica ele vai abrir a Rússia ao capital estrangeiro, para quê? Para captar investimentos, para poder fazer ele crescer. Ele vai permitir que indústrias atuem, vai permitir liberdade na circulação de moedas, diferenças salariais, pois no regime comunista, ou pelo menos no regime comunista prevê, né, que não existam essas diferenças salariais, e ele permite também o funcionamento de um comércio externo. Essas medidas, gente, vão dar um respiro numa economia que estava arrasada por conta de duas guerras, uma na sequência da outra. Medidas liberalizantes. Liberalizantes no sentido de liberdade econômica. E aí ele faz uma defesa, fala assim, gente, não dá para nós coletivizar os meios de produção, acabarmos com diferenças salariais, terminar com o próprio Estado e com a propriedade privada na situação que nós estamos. Na situação que nós estamos, o que nós vamos fazer é só distribuir miséria. E aí, os membros do partido acabaram abraçando a ideia do Leme. Até mesmo porque, dentro do partido, né, ele era muito respeitado. Lembrando aqui, gente, a internet da Sara deve estar com algum problema, porque está tentando entrar desde mais cedo. Mas voltando aqui, gente, essa política, essa nova política econômica vigorou no finalzinho do governo Leme, que a gente vai ver daqui a pouco, né, a questão da sucessão dele, e no início do governo Stalin. Posteriormente, já no final da década de 1920, com alguma recuperação econômica, Stalin dá preferência ao que se chama lá, né, de planos quinquenais. E aí depois eu vou explicar para vocês como funcionavam esses planos quinquenais, justamente em substituição à nova política econômica. A internet dela está muito ruim, talvez não consiga fazer, não. Ela acabou de falar aqui. Ah, tá. Então, depois eu também vou colocar essa aula no YouTube e ela vê a de ontem e a de hoje. Bom, então, meninos, outro fator fundamental foi que a Revolução Russa se expande para onde hoje é Cazaquistão, Uzbequistão, Quirquízia, Moldávia, Lituânia, Letônia, Estônia, Belarus, Azerbaijão, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, a própria Rússia, e hoje está esquecendo um que acho que é a Quirquízia, se não me engano. Hoje eu lembrei das 15 antigas repúblicas socialistas soviéticas. Então, e elas se unem para o fortalecimento dos próprios sovietes, aqueles comitês, né, de assembleia para o debate. Aí que se forma, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas funcionou de 1922, já no finalzinho, depois da Guerra Civil Russa, né? Outras aderiram à ideia até 1991. Eu não me lembro do desmembramento da União Soviética, mas eu já era nascido quando ela acabou. Então, aqui, pessoal, nós temos uma situação, né, que, de certo modo, a Rússia convidava esses povos para fazer parte de um governo comunista, liderado pelo Partido Comunista.
E aí a promessa era respeitar a identidade cultural de cada povo, respeitar as manifestações culturais desses povos, mas principalmente no governo de Stalin. Isso não foi nada respeitado. Inclusive, o Stalin não era nem russo, o Stalin era georgiano. A Geórgia é uma pequena república, né, próxima à Rússia. Deve ser menor do que o estado de Minas Gerais. E ele toma o poder e fica conhecido como Czar Vermelho. Mas, antes da chegada do Stalin ao poder, a gente tem agora sim, deixa eu descendo aqui, Ana, por favor, 5.3, morte de Lenin, disputa pelo poder. A morte de Lenin e disputa pelo poder. Morte de Lenin em 1924. Questão sucessória. Leon Trotsky versus Joseph Stalin. Trotsky. Liderança do Exército Vermelho e defesa de uma revolução permanente. Stalin. Secretário-geral do Partido Bolchevique e defesa do socialismo num só país. Expulsão de Trotsky e maior centralização de poder nas mãos de Stalin já em 1924. Pois bem, meninos, o sucessor natural desejado pelo próprio Lenin, segundo que muitos falam, era o próprio Leon Trotsky. Agora, por que então ele não foi esse sucessor? Ele não foi sucessor porque ele fez entre aspas, aqui um charminho. Quando Lenin começa a adoecer, com sucessivos derrames, né, a partir de 1924, observa-se aqui, né, sucessivos derrames a partir de 1922. Observa-se aqui que o Stalin, como líder do Partido Comunista, vai passar a assumir as pautas de governo, de partido. Então, ele já abraça o poder a partir de 1922, enquanto Trotsky está lá. Estou aqui tranquilão, numa boa. E aí, quando o Lenin vem a falecer mesmo, o Stalin, então, abraça, ele já tinha ali fundado uma estrutura dentro do Partido Comunista para apoiá-lo como governante. Essa estrutura acaba exaltando a figura do próprio Stalin, e no que exalta a figura do próprio Stalin, o Trotsky sai desprivilegiado. Inclusive, sai da União Soviética fugido, por não concordar com o que o Stalin pensava. E aí, meninos, uma diferença de projeto entre os dois era o Trotsky, um intelectual, um homem mais estudado e tudo mais, defendia uma revolução permanente. A revolução não podia parar. Aconteceu na União Soviética, expande ela pela Europa Oriental, expande ela pela Europa Ocidental, vamos levá-la, essa revolução, aos moldes de uma revolução bolchevique, para o mundo. Já o Stalin defendia a ideia de socialismo num só país. Ele acreditava que as bases do socialismo deveriam ser fortalecidas na União Soviética. Agora a gente já pode falar em União Soviética. E aí, posteriormente, elas seriam espalhadas por outras regiões. A diferença era, o Trotsky queria uma revolução em outros países, o que ele chamava de revolução permanente, agora, para já, naquele momento. O Stalin não, vamos fortalecer o que nós temos aqui dentro da União Soviética, aqui o que a gente está fazendo por aqui, depois a gente exporta esse modelo. E ficou ali o projeto de Stalin. E outro ponto, né, meninos, o Trotsky acaba fugindo e é morto a mando do próprio Stalin no México em 1941. 1941, né? O Trotsky teve um caso com a Frida Kahlo, a Frida
foi uma pintora mexicana, né, muito conhecida pelos quadros, uma artista assim, bem polêmica, né, uma mulher bem muito polêmica, vamos dizer assim, mas muito talentosa também. Bom, então Stalin chega ao poder. Eu já li sobre ela. Ela é muito famosa. Tem um filme interpretado pela Selma Hayek, chamado Frida. Eu acho que tem, se eu não me engano, tem na Netflix. Vale a pena você dar uma olhada, Matheus. Filme belíssimo. Ela é muito famosa. Era extremamente talentosa. Bom, vamos voltar aqui, pessoal. Eis que chega o czar vermelho ao governo. E aí eu coloco aqui no bate-papo para vocês. Czar vermelho. Apelido dado a Stalin por conta da constante repressão praticada em seu governo. Então, eis aí o governo do czar vermelho. E, meninos, Stalin, para vocês terem uma ideia, matou mais do que Hitler. Só para vocês terem uma ideia. Ele ficou também 29, quase 30 anos no poder. Mas ele matou mais do que Hitler. Para vocês terem uma noção de que santinha foi esse aqui. Então, vamos ver aqui o governo do czar vermelho, né? Eles lutaram contra o regime autoritário do czar. Eles lutaram contra um regime autoritário do czarismo que empregava violência, terror, falta de respeito às liberdades. A Revolução Comunista acontece, o Lenin morre e assume um pior do que um czar. Por isso é que ele ganha esse apelido, né, do czar vermelho. Czar por conta de ser autoritário e vermelho por conta de ser comunista. 6, o governo Stalin. Ana, lê para nós, fazendo um favor, até o 6.2. Os planos quinquenais. Consideração de Stalin de que a NEP já tinha produzido seus resultados e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava preparada para dar 2 passos para frente. Planos quinquenais consistiam em metas de produção a serem atingidas em prazo de 5 anos, maior controle sobre a produção de alimentos, combustíveis e de estruturas industriais, de modo a permitir um crescimento planejado da URSS, organização de boicotes por parte de camponeses enriquecidos, destruição ou ocultamento da produção por parte de fazendeiros ricos, eliminação da oposição existente contra seu governo, exílio de Trotsky e assassinato do mesmo em 1940, minimização da importância histórica de Trotsky, com a alteração de documentos, imagens, pinturas e a exclusão de líderes das lutas de 1917. Em primeiro lugar, então, né, os planos quinquenais vieram em substituição à NEP. E o que consistiam os planos quinquenais, né? Vamos ver aqui, planos quinquenais. Conjunto de metas estabelecidas pelo Estado a serem atingidas em um prazo de 5 anos. Bom, gente, quinquenais, logicamente, por causa de 5 anos. Mas como funcionava isso na prática? Suponhamos ali que eu tenho uma propriedade, lembrando que a propriedade privada estava funcionando meio que a permissão da NEP. E aí o governo vai estabelecer que as pessoas tinham que... Se eu produzisse trigo lá, se eu produzisse 100 quilos de trigo em 1922, o governo chegava para mim e falava assim, qual que foi a sua última produção? Foi 100 quilos. Então, agora, com essa mesma terra, daqui a 1925, você vai ter que produzir
pelo menos aqui uns 200 quilos. Então, consistia em metas para serem alcançadas em um período de tempo de 5 anos. Metas na indústria, metas na agricultura, metas na ciência. E por conta da NEP, que permitiu o funcionamento de alguma propriedade privada, muitos camponeses enriquecidos, gente que tinha muita terra, começou a boicotar essa política. Ah, meu filho, mas eles não sabiam com quem que estava mexendo. Gente, eles estavam mexendo com, vou colocar a palavra, com um capeta mesmo. O que o Stalin fez? Mandou matar todo mundo. Assim, estão ocultando prova, ocultando produção, tá, mata todo mundo. Mete bala ou enfia numa gulag. O que era uma gulag? Uma espécie de campo de concentração soviético. Prisão para prisioneiros políticos e, de certo modo, ela funcionou assim, um pouco ela foi um pouco menos malvada do que os campos de concentração alemães, mas ela também foi bem malvada. Gulag, exatamente. Era esse campo de concentração soviético, né, no qual os inimigos, as pessoas que boicotavam o governo de Stalin, ou que tinham um pensamento diferente, ou, enfim, que tinham oposições políticas aos soviéticos, terminavam. No Call of Duty tem isso. Bom, vamos continuar aqui então. E outro ponto importantíssimo, né? O Trotsky, que queria ele não queria um totalitarismo, não queria um governo de terror, ele acaba se exilando e sendo morto em 1940. E uma analogia muito bem feita a essa situação da Revolução Russa, pessoal, a Maria deve mandar vocês lerem num tempo oportuno, é o livro A Revolução dos Bichos. É uma analogia perfeita com a União Soviética. Pois é. É a história dos 3 porquinhos ali, né? O Napoleão morre, aí o outro porquinho foge, um começa a governar, aí os outros trabalhadores da fazenda estão completamente exaustos. Alguns animais são iguais, mas alguns são exatos. Alguns são mais iguais do que os outros. É quase que um lema do livro. E é uma crítica do George Orwell, escritor do livro, ao comunismo soviético, onde pouco governa. Exatamente. Muito, muito bom. Muito bom. Que pena, gente. Já está terminando, já 10 minutos. Bom, vamos ver aqui a ditadura stalinista, né? Deixa eu ver aqui. Peraí. Bom, vamos continuar aqui então. Ana, pode ler o resto para nós? Tá bom. A ditadura stalinista, centralização política e implantação de um regime totalitário, ou seja, um monopólio do poder exercido pelo Partido Comunista que controlava setores da vida cotidiana da população, utilização da propaganda e do terror. Expurgos soviéticos, ações de perseguição e assassinatos políticos contra grupos opositores. Número de perseguidos e mortos que giram em torno de 20 milhões de pessoas. Campos de concentração do deserto gelado. Enterro de muitos opositores em valas comuns e busca de identificação dessas pessoas por historiadores atuais. Forte utilização da imagem, sempre associada a um nacionalismo e a um governo de sucesso. Benefício a Stalin por conta da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. Expansão do Exército Vermelho sobre o leste europeu. Exercício de influência soviética sobre várias repúblicas de forma autônoma ou involuntária. Aumento de gastos soviéticos em armas e propagandas nacionalistas após 1945. Censura à imprensa. Orientação da política em identificar os inimigos internos e externos ao regime stalinista.
Se comparada aos objetos iniciais da revolução proposta pelos bolcheviques, o regime de Stalin foi um fracasso, pois consolidou a formação de um Estado forte, capaz de punir os seus opositores, que muitas vezes não representavam os interesses dos soviéticos. O governo stalinista afastou os soviéticos da efetivação do comunismo e assumiu os altos custos de uma guerra que duraria quase meio século. Crises econômicas e atrasos tecnológicos por conta do modelo stalinista. Processo de desestalinização. Busca de governantes soviéticos em apagar as reformas implantadas por Stalin e imersão dos crimes cometidos durante o período de governo do ditador. Então, até aqui. Bom, pessoal, para a gente terminar, e na próxima aula nós vamos ler alguns textos relacionados ao governo de Stalin, né, a ditadura stalinista, um totalitarismo. Stalin governou a Rússia de 1924 a 1953. O país que ele assumiu era um país devastado. Lenin ainda estava tentando colocar ele nos trilhos. E o país que ele ali deixou na sua morte era um país que ia para o espaço, que lançava satélite para o espaço e tinha ali produção de arma nuclear. Agora, o custo de vida para ele conquistar esses avanços foi muito grande. Não é à toa que Stalin ficou conhecido como Czar Vermelho. Num totalitarismo. O que é o totalitarismo? É um monopólio, o uso do poder a partir do partido, sob um comando, para determinar todos os setores da sua vida. Para determinar o que você veste, o que você come, o que você faz, o que você deixa de fazer. Então, em regimes totalitários, gente, sendo que os dois regimes totalitários da história mais evidentes, digamos assim, foi o totalitarismo soviético no governo do Stalin e o totalitarismo nazista no governo do Hitler, eles têm esse ponto em comum. Mesmo Stalin estando à esquerda e Hitler estando à direita. Eles controlam todos os setores da vida social. Aonde você vai e tudo mais. E aí, meninos, né? Outro ponto importantíssimo é o Stalin chega ao poder e vai apagando a memória de outros líderes. Era comum ele pedir ali para os seus membros, né, para os seus governantes, pegar uma foto do Lenin e estava lá o Trotsky junto na foto para fazer uma montagem na foto para apagar a imagem do Trotsky na foto. E outros líderes também que com o tempo o governo ou foram mortos e tudo mais. Alguns falam, né, que o Stalin, de 10 em 10 anos, mandava matar os seus generais do Exército Vermelho, para que esses generais não se rebelassem contra o seu poder. Isso aí eu não sei se fala ou é verdade, mas acho que tem um quê de verdade nisso aí mesmo. Tanto que na proximidade da Segunda Guerra Mundial, isso era 36, 37, ele tinha mandado matar alguns dos seus generais. Bom, é isso, gente. Vamos para uma chamada antes que a aula termine. Por favor, sejam ágeis aí, que eu também preciso ser ágil. Está faltando 4 minutos para a aula terminar. Bom, povo, olha só. Ademar, Alice Coelho, Alice Soares, Ana Júlia, Presente. André, Bruna. Tá, ok, Alice. Mas já dei presente aqui. A Bruna, Débora, Presente. Eduardo, Presente. Frederico, Gabriel, Giovana,
Guilherme. Gustavo. Gustavo. Isaac. João Otávio. Presente. João Paulo. João Paulo. Júlia. Presente. Júlia Faria. Júlia Faria. Júlia Vieira. Larissa. Letícia. Presente. Lucas. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Gomes. Maria Eduarda Gomes. Maria Yasmin. Mariana. Mariana. Mateus. Presente. Pedro. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Sara. Presente. Vitor. Presente. Vitória. Enzo. Bom, pessoal, é isso. Deu tempo ainda, né? Deixa eu interromper o compartilhamento. Ô, Flávio, Pode falar? eu acho que você só me pulou aí na chamada. Como é que é o nome? Gustavo. Peraí, Gustavo. Eu vou dar uma olhada aqui. Ok, Gustavo. Ok, colocado aqui. Antes que a aula Obrigado. feche na minha cara. Ok, gente, obrigado por tudo. 1984 também eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Muito bom. Um livro mais velho, já li no tempo da faculdade, mas ele é excelente. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana, tá? Esperar a aula fechar.